Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Alisson Faria. O Alisson é diretor de marketing Latam da Zendesk. Alisson, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Nós que temos aí uma jornada aí de conversas, né, de grandes bate-papos através da internet por causa da pandemia e hoje finalmente temos a honra, a satisfação de estar junto. Uma alegria ter o amigo aqui no programa. Exatamente. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Agora, tenho falado que a pandemia traz ou trouxe poucas coisas boas, né? Eu acho que, de alguma maneira, essa necessidade da gente ter que tocar a vida à distância acabou abrindo algumas possibilidades de conhecer pessoas que até então, talvez, pessoalmente, a gente não teria a possibilidade. Eu acho que o nosso caso é um caso que reflete um pouco isso, né, Alisson? Exatamente, exatamente. Eu não vejo a pandemia como totalmente negativa. Claro que nos primeiros 3, 4 meses em que aeroportos fecharam, shoppings, o comércio total fechou e as pessoas foram confinadas, eu acho que isso gerou um certo espanto para todo mundo, porque a gente não estava acostumado com o mundo virtual. Mas a pandemia trouxe muitos benefícios para todos nós. Particularmente para mim também trouxe muitos benefícios. Essa jornada de trabalho digital, flexível, que antes da pandemia não era muito comum, ela foi acelerada. Aceleramento de processos, aceleramento de discursos e de modos de negócio foram aceleradas durante a pandemia. Então a gente pode ver muitos benefícios. E claro, o relacionamento que antes era físico, ele tornou-se virtual, só que de uma forma diferente. Como o nosso caso, que a gente se conheceu por um acaso durante a pandemia e a gente vem traçando essa trajetória aí junto já faz um tempo. E falando em trajetória, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, aliás, essa brilhante história que você tem construído aí no meio corporativo, que você pode compartilhar conosco, Alisson. Bom, sou mineiro de nascença, né? Então pão de queijo sempre faz parte do meu café da manhã, do meu dia a dia. E eu mudei para São Paulo para fazer faculdade e estou desde então em São Paulo. Já faz um tempo que eu estou aqui em São Paulo e aprendi e desenvolvi toda a minha carreira, na verdade, aqui na cidade. E foi onde eu aprendi a fazer meus negócios e como trilhar a minha carreira. Sou formado, obviamente, em comunicação social, com ênfase em publicidade e marketing. Tenho aí um passado histórico por algumas grandes empresas, como Siemens, como IBM, Tecnogym, onde eu trilhei aí alguns passos importantes na minha carreira e onde eu aprendi muito sobre o meu próprio trabalho, a minha própria função como marketing, que eu aplico até hoje, e obviamente sobre o mercado e desafios do mercado. Então, nesses últimos aí 18 anos praticamente, eu tenho trilhado essa minha história em São Paulo, com o meu background mineiro, claro, que eu não posso deixar minha raiz por trás, esquecer da minha raiz, mas no dia a dia é como eu tenho me tratado ou cuidado da minha carreira, vendo esse meu histórico e os próximos passos que eu vou levar para a minha carreira. Agora, quando você identificou essa tua inclinação para marketing, Alisson, isso foi programado, você foi percebendo aos poucos que você tinha esse caminho que trazia satisfação e alegria em você trabalhar? Foi de repente. Eu acabei fazendo um intercâmbio na minha adolescência nos Estados Unidos e no momento que eu morava lá, eu fiz um intercâmbio dentro da própria escola com a comunidade local, numa agência de publicidade e depois numa empresa local. Adolescente, 16, 17 anos, foi onde eu tive o primeiro contato com marketing e onde eu gostei desse trabalho de negócio, desenvolver o desejo na outra pessoa para que ela consuma o seu produto. Antes desse trabalho todo, ou desse intercâmbio, a minha intenção era seguir pela medicina, que era um desejo dos meus pais no interior.
mas tudo isso morreu por terra por questão desse intercâmbio do que eu acabei aprendendo morando fora do país. E quando você voltou, você já estava definido com a decisão de caminhar por esse caminho? Exatamente. Quando eu voltei para o Brasil, prestei vestibular e vim direto para São Paulo para seguir na carreira de marketing corporativo. A gente falou um pouquinho sobre a pandemia, mas eu quero voltar ao tema, Alisson, principalmente trazendo agora os desafios do executivo de marketing, que foi trabalhar de uma maneira virtual, tendo que continuar entregando os resultados dentro de casa, né? Eu lembro que as nossas conversas que a gente sempre estava, eu na minha casa, você na sua casa. Como é que foi isso para você? Porque o marketing, na sua essência, presume que a gente tem eventos, tem ações, como é que você conseguiu e se isso foi o maior desafio na tua carreira até hoje? Eu não diria que foi o maior desafio na minha carreira. Eu acho que existem outros pontos mais desafiadores. Mas como eu estava dizendo no começo, a pandemia ela acelerou muitos processos e muitas formas de negócio que estavam já fadadas a acontecer a médio e longo prazo. Ela simplesmente acelerou. Antes da pandemia, o contato físico era muito importante. A gente ter esse contato físico durante um evento ou durante alguma atividade ou ação de marketing, alguma campanha específica, independente do produto ou independente do serviço que você ofereça para o mercado. A pandemia trouxe outras maneiras ou acelerou outras maneiras de executar esse relacionamento com o cliente. O virtual é um deles. Então esse modelo virtual de você criar a jornada do cliente, de você criar a experiência do cliente de uma forma digital, é um pouco diferente do que a gente fazia antes. Então a gente acelerou esse trabalho digital, então a jornada do cliente digital ela é muito importante porque, por exemplo, hoje quando você vai comprar um veículo, você não necessariamente tem que ir numa concessionária. Você primeiro busca digitalmente, você busca uma pesquisa digital, você vê alguns vídeos em algum canal virtual e depois você vai numa concessionária e você testa o veículo e depois você volta para a jornada também virtual. Então esse trabalho híbrido entre o digital e o físico é o momento que nós vivemos hoje. Então para uma pessoa de marketing, saber articular e quais as ferramentas e o momento específico de quando utilizar cada uma dessas ferramentas é extremamente importante. Então eu preciso necessariamente entender qual é o meu cliente, qual é o perfil do meu cliente, quem é aquela pessoa que eu desejo atingir com a minha mensagem e articular da melhor maneira possível se uma mensagem digital ou alguma atividade física é que vai trazer o sucesso no final dessa jornada. E eu não posso deixar de esquecer que caso eu faça alguma ação física numa determinada localidade, que o digital também ele não é dispensável, ele é super importante antes, durante e depois da jornada. E eu não posso esquecer também que alguns dos meus consumidores ou clientes, eles vão estar numa outra localidade que eles vão ter que ser, de certa forma, impactados digitalmente. Então fazer essa mescla, utilizar bem o mix de marketing, quais são as ferramentas que existem hoje disponíveis para você, para que você consiga articular a sua mensagem da melhor maneira possível para que traga o resultado, é o desafio de marketing, é aí que está o pulo do gato. Então você entender o seu negócio, entender a pessoa que você quer atingir, o indivíduo e, obviamente, ter uma mensagem apropriada para essa pessoa e saber utilizar todo o mix de marketing que tenha disponível para você. Sensacional. Voltando agora para a tua carreira, para a tua trajetória, você falou que os papais tinham um sonho de te encaminhar para a medicina, você foi para o marketing, né? E nessa jornada que você tem construído, Alisson, olhando para trás, você consegue identificar as pessoas que te inspiraram, que te desafiaram, que deram oportunidade? Sempre tem pessoas, né, que de alguma maneira marcam a nossa vida, né? Você poderia destacar pontualmente alguém que eventualmente te ajudou? Eu não vou dizer que foi uma, não foram duas, não foram três pessoas que me ajudaram a crescer. Você, obviamente, é uma delas, mas tem um leque de pessoas. Meus pais, obviamente, no começo da minha vida, da minha jornada. Alguns professores universitários foram extremamente importantes na decisão da minha carreira e em que rumo que eu tomaria essa minha carreira. O primeiro gestor,
tem um impacto muito importante, ou teve um impacto muito importante na minha carreira, e algumas pessoas chaves que hoje são líderes em outras empresas. Mas o que a gente tem que levar em consideração não são pessoas que estão só acima da gente. São pessoas, às vezes, ou colegas que estão sentando ao lado, que dão dicas ou estão ali como um ombro amigo para te ajudar a seguir o próximo passo. Então não existe uma única pessoa que tenha me ajudado a atingir o meu sucesso hoje, mas um leque gigantesco. Eu acho que é sempre importante, né, Alisson, nós reconhecermos, né, direto e indiretamente as pessoas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou, porque a gente sempre precisa de pessoas, né? Na vida Exato. A gente não consegue nada isoladamente, né? E olhar para trás e reconhecer e agradecer essas pessoas, eu acho que é muito importante para nós, né? E também para essas pessoas que acabaram de alguma maneira nos dando as oportunidades de nós chegarmos aonde nós chegamos. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Perfeito. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Alisson Faria. O Alisson é diretor de marketing Latam na Zendesk. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da dimensão do mercado de facilities no Brasil e no mundo. Atualmente, como toda economia global, facilities e a mão de obra terceirizada apresentam uma rápida recuperação. Os números antes da pandemia apontavam para nós um crescimento médio ao ano de 7,5%, em uma cifra mundial que representa um valor superior a $1 trilhão. O padrão para o mundo nessa especialidade é 50% orgânico e 50% terceirizado. Quando a gente fala em América Latina, Brasil e México são os nossos dois maiores mercados consumidores. No Brasil, o valor de 40 bilhões de reais corresponde ao segmento privado e hoje ele é composto por 90% orgânico, 10% terceirizado, mas com crescimento acima da média mundial. A PEAG atua com atendimento de terceirização e temporários com registro no Ministério da Economia para esse tipo de projeto. Consulte-nos para mais informações. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alisson Faria. O Alisson é diretor de marketing Latam na Zendesk. Alisson, eu sempre procuro trazer executivos no programa para falar da história, para falar da jornada, com o objetivo de inspirar pessoas, né? Entendo que há telespectadores que estão nos acompanhando que sonham em chegar onde você chegou. Você tem esse sentimento, essa responsabilidade que você tem, não só pela tua trajetória, mas pela posição que você ocupa hoje, que você pode inspirar, desafiar, motivar pessoas a lutar e buscar os seus sonhos? Claro que eu tenho essa responsabilidade. Apesar de hoje ocupar um cargo, estar num cargo determinado, eu sei que eu tenho essa responsabilidade e que eu inspiro algumas pessoas, ou algum jovem profissional, ou mesmo colegas que estão próximo de atingir o mesmo nível que eu estou hoje, e algumas pessoas de algumas comunidades específicas, como LGBTQIA+. Mas vale lembrar também que eu não só inspiro as pessoas, mas pessoas também me inspiram. Alguns profissionais, tanto nacionais quanto pessoas fora do Brasil, me inspiram a desenvolver a minha carreira de uma forma sólida, e um dia eu quero chegar aonde eles estão. Falando agora do momento atual, eu indiretamente acompanhei esse teu sonho, esse teu interesse numa nova jornada, e hoje você está na Zendesk. Como é que está o coração, como é que está a mente, como é que estão os desafios lá? O desafio está uma delícia, é uma pegada muito diferente do que eu fazia antes. A empresa tem uma responsabilidade com o mercado de levar a mensagem de experiência do cliente. Então, tudo aquilo que eu estava falando de experiência de marketing, obviamente as nossas soluções são voltadas para a experiência e a jornada do cliente. Então, uma empresa que está buscando
manter a conexão com o seu consumidor, com o seu cliente final e fazer com que essa jornada tenha uma experiência significativa para esse cliente, para que ele continue comprando os seus produtos, é basicamente o que a gente oferece hoje para o mercado. Então não adianta você ter uma conversa simplesmente num aplicativo como o WhatsApp e essa conversa morrer e você perder toda a rastreabilidade. Então é importante que essa rastreabilidade ela permeie dentro da empresa, que você consiga manter todos esses assets, toda essa informação sobre o seu cliente de uma forma positiva e que a comunicação que seja feita ou via um e-mail ou via um chat, que ela possa perdurar e continuar com o mesmo discurso via telefonia e etc. Então, a experiência do cliente, ou a jornada do cliente hoje, ela é extremamente importante, como nas atribuições de marketing que eu falei anteriormente. Hoje a gente precisa entender o que o meu cliente quer ou como ele quer ser tratado. E isso é um lastro positivo da pandemia. Para algumas empresas nem tanto, mas é um lastro positivo, onde as pessoas ficaram mais críticas ou desejam mais experiência durante o atendimento consigo mesma por uma empresa. Agora, o desafio de você hoje ocupar uma posição Latam, com as diversas culturas dos países diferentes, como é que você consegue ter a medida certa, a sensibilidade de definir as mensagens de acordo com a cultura de cada país, Alisson? Obviamente não é simples, você precisa entender qual é o produto que eu tenho e o que eu quero endereçar, entender a peculiaridade de cada país da América Latina, que cada país tem a sua necessidade ou a sua forma de fazer negócio. Alguns países estão mais avançados na jornada digital, principalmente proporcionado, como eu disse, pela pandemia. Outros estão um pouco menos. E a adoção de informações é diferente. Alguns países estão mais num estágio de conhecimento do seu produto, da plataforma, e outros já estão mais num processo mais de conscientização para a compra. Então varia muito o discurso que eu preciso criar para cada mercado latino-americano. Trazendo o assunto agora para a minha praia, que é network, a gente teve aí uma jornada junto, a gente teve algumas horas conversando, refletindo sobre network, sobre rede de relacionamento. Como é que foi essa experiência com um amigo? Quanto que essa experiência hoje tem te ajudado e como é que você tem hoje cuidado do teu network, Alisson? Primeiro de tudo, cuidar do networking é fundamental. Criar uma rotina ou uma agenda coerente com o seu propósito é fundamental também. E manter essa rede de networking ativa é outro ponto também fundamental, outro ponto importante. Mas como é que eu mantenho a minha rede ativa? Pode ser por um telefonema, pode ser por uma mensagem de WhatsApp, pode ser por um almoço, um bate-papo, um café. Então manter essa sua rede de conexão ativa de períodos em períodos é extremamente importante para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, porque a troca de informação acontece a todo momento. Agora, o desafio para o executivo hoje é conciliar, né, a responsabilidade que ele tem dentro das empresas, mas não se esquecer que tem um CPF, que ele é responsável, que precisa ser olhado e precisa ser trabalhado quando se pensam na carreira executiva, né? E isso invariavelmente remete a você ter a visão, a disponibilidade de investir em relacionamento. Como é que você consegue lidar aí com o seu CPF e com o CNPJ que hoje você defende? Simples, organização. A partir do momento que você é organizado e você tem os seus objetivos traçados de onde você está para onde você quer ir, tanto do lado pessoal e o lado profissional, isso fica fácil de administrar. Então eu tenho seguramente o meu momento em que eu preciso ser introspecto e focar em mim, na minha saúde mental e física. Eu tenho um momento que eu preciso dedicar ao meu trabalho, à minha função atual, e eu preciso ter um momento específico na minha agenda onde eu vou conseguir articular e coordenar todo esse meu networking, que não necessariamente está dentro da minha empresa ou dentro do meu pequeno grupo de amigos, mas sim é uma rede muito maior do que essa. Eu sempre também quero trazer no programa o outro lado do executivo, que é o ser humano, né? Já falou que você gosta de cachorro, eu também gosto de cachorro. Quem é o Alisson
CPF, não Alisson CNPJ, o que o Alisson gosta de fazer, os hobbies do Alisson, reformou o apartamento, está reformando, conta para o nosso telespectador o Alisson hoje, ser humano. Bom, o Alisson é uma pessoa extremamente ativa, pratico esporte toda manhã, realizo crossfit, que invariavelmente me mantém machucado às vezes, mas o esporte, eu tenho o meu lado de desenvolvimento de sinapse cerebral, onde eu estudo um idioma totalmente diferente, eu estudo o idioma árabe, e isso me ajuda a manter a minha cabeça ativa e pensar e criar novas conexões. Eu sou uma pessoa muito ligada à culinária e viagens, então a minha grande paixão e o que me deixou muito chateado durante esses 2 anos e pouco de pandemia, era o fato de não poder viajar e conhecer novas culturas, novas pessoas, enfim, eu sou uma pessoa muito ativa e que gosto desse relacionamento interpessoal. E você não vai dar ibope para os cachorros? Não vai falar deles? Claro que os cachorros nunca faltam no meu dia a dia, né? Tenho 2 cachorras, 2 resgatadas, que são minha paixão. Então, os animais fazem parte, sim, do meu dia a dia, e essas 2 cachorrinhas são a minha grande paixão. Alisson, uma das coisas que me chamou a atenção, dentre tantas nessa nossa jornada, você é uma pessoa determinada, né? Você, quando decide, está decidido. Né? Da onde vem esse perfil do Alisson? Isso veio do papai, da mamãe, isso foi sendo desenvolvido? Da onde vem essa personalidade decisiva do Alisson? Eu não consigo determinar especificamente de onde que veio, mas eu sei que quando eu seto um objetivo, eu vou com aquele objetivo em frente. Claro que eu tenho uma ambição grande, como todo mundo tem que ter uma ambição para crescer pessoalmente e profissionalmente. E existem formas de ambição, tem a ambição negativa, tem a ambição positiva, e eu me vejo mais como uma pessoa ambiciosa positivamente, em que eu traço o meu objetivo e eu tento chegar ao máximo naquele objetivo. Eu acho ou eu acredito que essa formação familiar e os primeiros anos profissionais foram cruciais na formação de quem é o Alisson profissionalmente hoje, na determinação e no foco que ele coloca no dia a dia. E quando você olha para trás, saindo lá de Minas, mineirinho, queijo, pão de queijo, e você olha hoje aonde você chegou, né? Você está escrevendo uma história, né, Alisson? Acho que você está construindo um legado, né? O que você pensa ou como você pensa em ser lembrado quando você for embora desse país, desse mundo, melhor dizendo, principalmente voltado para o ser humano? Como é que você quer ser lembrado com essa tua história que você está escrevendo? Bom, que demore bastante, mas o meu legado que eu espero Alisson é aquele profissional que consegue interagir, independente do nível hierárquico, dentro de uma empresa ou de um ambiente amistoso, consigo interagir com todos os níveis, e aquele profissional determinado que arregaça a manga e coloca a mão na massa especificamente para trazer o resultado esperado. 30 segundos para encerrar esse agradável bate-papo. Olhando para o futuro, o que a gente pode esperar do Alisson? Eu espero aí novos desafios, continuar crescendo na minha carreira e inspirando outras pessoas. É basicamente isso que eu espero do meu futuro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, pela sua audiência. Obrigado por mais esse encontro aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito da dimensão do mercado de facilities no Brasil e no mundo. Atualmente, como toda economia global, facilities e a mão de obra terceirizada apresentam uma rápida recuperação. Os números antes da pandemia apontavam para nós um crescimento médio ao ano de 7,5%, em uma cifra mundial que representa um valor superior a $1 trilhão.
O padrão para o mundo nessa especialidade é 50% orgânico e 50% terceirizado. Quando a gente fala em América Latina, Brasil e México são os nossos 2 maiores mercados consumidores. No Brasil, o valor de 40 bilhões de reais corresponde ao segmento privado e hoje ele é composto por 90% orgânico, 10% terceirizado, mas com crescimento acima da média mundial. A PEAG atua com atendimento de terceirização e temporários com registro no Ministério da Economia para esse tipo de projeto. Consulte-nos para mais informações.